Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Espero que estejam todos bem, não obstante esse momento que nós estamos agora. Só esperar um minutinho, esperar minha colega solicitar a entrada. Gláucia, cadê você, Gláucia? Só um minutinho. Esse novo meio virtual e eu somos um tanto quanto incompatíveis. Deixa só a Gláucia pedir para entrar. Só um minutinho. Espero que estejam todos bem. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Gláucia está aqui. Não sei se eu... Certo. Como é que eu faço para Gláucia entrar? Deu certo. Certo, graças a Deus. Sabe, pessoal, Tudo certo. hoje, porque eu tenho uma equipe que me auxilia, e essa equipe é uma equipe de profissionais extraordinários, que são as minhas filhas. Então, elas sempre me colocam nas lives, elas sempre me orientam. Só que hoje, realmente, eu pedi ajuda mais cedo a Gláucia para ver como é que nós poderíamos resolver esse problema. E ela chegou a cuidar de fazer um videozinho para mim, ensinar passo a passo, acho que deu certo. Mas, Gláucia, eu não estou te vendo, é assim mesmo? Ué, deveria estar me vendo, não? Não estou te vendo. Não está me vendo na parte de baixo? Não, não. Você está me vendo? Agora eu não a vejo nem a escuto. Cadê ela? Minutinho, que o tempo está passando. Entrou, Gláucia? Entrei. Eu não tinha saído. Eu desapareci? Ah, você está me vendo, né? Eu estou te vendo perfeitamente. Não, eu não estou te vendo. Embaixo aparece assim, aguardando Gláucia. É assim mesmo? Mas você está me ouvindo? Olha, a Simone Borges disse que eu entrei. Eu estou vendo todo mundo aqui. Vamos lá, porque o tempo urge, não tem problema. Eu estou te ouvindo, é uma pena que eu não possa ver a sua beleza. Mas, de qualquer sorte, eu escuto a sua voz, extraordinária voz de radiadora. Eu queria mais uma vez dar boa noite a todos que estão chegando agora. Não tenho como, ao mesmo tempo, conversar com Gláucia e ler as mensagens, mas, de qualquer sorte, eu gostaria de agradecer a todos vocês, gostaria de agradecer a ESA, especificamente ao Eudson. Eudson é um funcionário da ESA que trabalha com muito afinco, com muita boa vontade e sempre resolve os meus problemas nesse momento virtual e digital. Claro, não poderia deixar de agradecer a Gláucia, porque sem ela esse evento não seria possível. Gláucia, não sei se todos sabem, ela é mestre, professora, tem vários artigos publicados, é juíza titular da 7ª Vara, mas eu não estou nem ouvindo ela. Está me ouvindo, Gláucia? Eu acho que a internet dela está ruim. Cadê ela? Gláucia... Eu tenho que esperar ela entrar. É.
Eu acho que nós todos aqui poderíamos nos reunir e fazer uma vaquinha para a Gláucia ter uma internet melhor, né? Eu acho que ela podia fazer isso. Tá me ouvindo, Gláucia? Tá botando aqui que ela está conectando. Ah, agora eu vejo, agora eu vejo você, inclusive. Tudo bem? Nossa, agora... eu não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu isso. Bom. Não tem problema, não estava sugerindo às pessoas que estão entrando que, ao fim e ao cabo, nós fizéssemos uma vaquinha para internet um pouco melhor para você. Tudo bem, amiga? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu queria muito agradecer a ESA na sua pessoa, que é uma honra, né? Estar de volta na Escola da Advocacia, de onde eu saí, né? Eu acho que a maioria sabe que eu vim da advocacia, né? Foram 12 anos de advocacia antes de entrar na magistratura. Então, quer dizer, tem uma vivência quase que metade em cada uma, né? Então, a advocacia, tenho pai, irmãs, cunhado, todos advogados. Então, é uma honra muito grande estar aqui na ESA. A honra, na verdade, é minha, que falo em nome da ESA, pela sua boa vontade, no momento de crise. E, infelizmente, a última vez que eu entrei na internet hoje, haviam aproximadamente 123 mortos pela Covid. É lamentável que isso esteja acontecendo. Mas, enfim, eu vou fazer a sugestão que nós nos chamemos de você. Vamos deixar as eventuais formalidades de lado. Acho que não é o momento para isso. Como sempre, a ESA pede, antes de propriamente dito, que eu faça algumas pequenas e breves observações. A primeira delas é que a nossa live vai durar exatamente 59 minutos. A ESA não permite a renovação que nós reingressemos. Então, é muito pouco, realmente é demais. Quem me conhece sabe disso. Você fala mais do que eu. E o assunto é muito extenso. Pode ser que numa outra oportunidade continuemos a desenvolvê-lo. E eu não sei qual é a metodologia que você gostaria de adotar. Eu deixo muito à vontade o meu convidado. Alguns gostam de deixar um e-mail para, ao fim e ao cabo, responder as perguntas. Outros gostam que 10, 15 minutinhos finais possa se ler as perguntas e aí, eventualmente, responder. Como é que você quer fazer? Fique inteiramente à vontade. Eu acho que, como os dois falamos muito, né, e já nos conhecemos de debates do E-Gestão, já que participamos da mesma comissão, talvez seja melhor que as perguntas depois venham escritas. Se der tempo, podemos fazer no final. Se não der, o meu e-mail pode ser um institucional, está à disposição. É o glaucia.gomes@trt1.jus.br. É glaucia.gomes. De todo mundo é igual, né? Então, está à disposição. Tá ótimo. Então, vamos tocando o barco. E eu sempre tenho começado nessas nossas lives, porque as pessoas me perguntam, professor Leonardo, o que vai mudar? O que é essa pandemia pode afetar o universo do trabalho, e em específico o Poder Judiciário Trabalhista? E eu sempre digo, sou um péssimo consulente. Eu sou muito melhor, e não muito também, melhor comentarista. Eu talvez consiga comentar melhor os fatos pretéritos e não aquilo que está para acontecer. A única coisa que eu realmente posso dizer e afirmar é que no meu vocabulário integraram palavras novas, como, por exemplo, quarentena, isolamento social, comorbidade. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é que, antes dessa pandemia, a Justiça do Trabalho era o patinho feio da República. Os empresários querendo extinguir com a Justiça do Trabalho, o governo tinha a sua cota de extinção da Justiça do Trabalho, os sindicatos enfraquecidos, e todos nós sabemos por quê, veio a pandemia e a Justiça do Trabalho passou a ser a bela da República. Todos querem a Justiça do Trabalho, a produtividade da Justiça do Trabalho é melhor, em especial a do Rio de Janeiro, efetuou liberações econômicas para os trabalhadores e devolvendo temporariamente dinheiro para as empresas, como isso nunca se fez, mas eu não me iludo. Eu costumo dizer aos meus alunos para eles não se iludirem.
Assim que nós voltarmos ao normal, é provável que as coisas voltem a acontecer de forma negativa para o judiciário trabalhista. Por isso que eu digo, as nossas atitudes de hoje, elas repercutirão com certeza no amanhã, que eu espero que seja breve. E esse mundo virtual tem me levado a algumas reflexões, pretéritas reflexões e atuais reflexões. A primeira delas é como se adaptar a esse mundo virtual, esse mundo digital, porque eu não sou de uma geração, Gláucia, tão nova quanto a sua. A vantagem é que a minha geração está morrendo, né? Eu reconheço a minha geração, é a geração da máquina de escrever, é uma geração do vinil, é uma geração muito diferente. E eu lia no Migalhas ontem que foi feito um acordo de 350 mil reais, até nada demais, um acordo de 350 mil reais. O representante da reclamada estava em Dubai, o que para mim já é algo assim um pouco diferente. Agora, o mais interessante nisso tudo é que o pagamento do acordo, o pagamento será feito por uma moeda eletrônica chamada Bitcoin. E eu me lembro quando eu estava na CD2, no mandado de segurança, houve um mandado de segurança que se discutia a penhora através desse meio Bitcoin. E, sinceramente, eu não sei o que é isso, é uma coisa que a gente não sabe onde existe, então é onde nós já estamos. E eu estava voltando a refletir, já eu passo a palavra para você, eu estava refletindo diante dessa mudança, desse aceleramento todo que nós estamos vendo no mundo atual, questões que, quando eu entrei na magistratura, me chocaram. E eu vejo que hoje voltaram a me chocar por outro ângulo. Eu estudei o princípio da oralidade, por exemplo, sob o ponto de vista dogmático, completamente diferente quando eu me encontrei com ele já na qualidade de juiz substituto. Eu me lembro que o princípio da oralidade que nós estudamos era a prevalência da palavra falada sobre a palavra escrita. O princípio da oralidade era visto numa visão quase que poética pela doutrina. Era algo um tanto quanto utópico. Eu aprendi o princípio da oralidade como sendo inclusive, uma forma de garantia, né? Que as partes poderiam ter dentro de um processo democrático. Quando eu entrei na magistratura, eu pude ver que no mundo empírico, o princípio da oralidade não era nada disso que eu havia aprendido na dogmática. A oralidade acabava depondo contra a celeridade. Eu falo por mim e por algumas entrevistas que eu tive a oportunidade de ler de colegas, que é preferível, o magistrado prefere fazer sentença do que, por exemplo, ficar dando voz ao cidadão, de um modo geral, durante as audiências. Até porque muitos respondiam nessas entrevistas que o cidadão nem é iniciado. Na realidade, o advogado é que é iniciado e, portanto, o juiz deveria conversar com ele. E eu vejo agora, com essa mudança paradigmática, e muitas coisas estão voltando à tona, o velho voltando a ser o novo, o velho ainda não deixando o novo ocupar o seu devido espaço. Se fala muito em contraditório, não há uma sessão em que o advogado tome a tribuna e fale em contraditório. E eu fico imaginando que esse contraditório estabelecido não só constitucionalmente, mas também pelo novo Código de Processo Civil, se ele não é também um tanto quanto utópico, porque o nosso sistema do contraditório é um sistema bélico. Ele foi constituído como se fosse um duelo. Essa história do contraditório participativo do magistrado, o contraditório no qual as partes estão construindo com a melhor decisão, a solidariedade processual. Não sei se isso será uma realidade tão rápida ou se será uma realidade no Brasil. E o que é que isso tem também trazido à tona, e eu já vou passar a palavra para você, que essa pandemia tem permitido uma nova reflexão, que é a cepecização, a cepização, ou a cepecização, como queiram, do processo do trabalho. Muitos colegas, muitos estudiosos sempre foram contrários à aplicação do Código de Processo Civil no processo do trabalho. Quando agora, e eu não estou discutindo a competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, não é essa a discussão se ele está ou não invadindo uma seara da qual, em tese, não teria competência, é que no ato dele ele determina expressamente a possibilidade, ele expressamente nos leva ou permite aos juízes a aplicação do artigo 335 do CPC e do próprio artigo 190 do CPC.
Esse artigo, sinceramente, nós sempre aplicamos muito menos, muito antes da sua existência, não obstante haja uma instrução do TST, e assim nos permitiria, em tese, a aplicar. Essas, entre tantas outras questões, que me levou a convidá-la, Gláucia, para a nossa conversa, porque ninguém, na minha concepção, ninguém melhor do que o juiz. Dizer juiz de primeiro grau é pleonasmo, mas ninguém melhor que o juiz para trazer para uma reflexão, para uma conversa, essas questões cotidianas, porque é o juiz de primeiro grau, o carregador de piano, é o juiz de primeiro grau que se depara pela primeira vez com a angústia do cidadão, e os processos são resolvidos de forma esmagadora em primeiro grau de jurisdição. Eu costumo dizer que no segundo grau o processo dá uma volta, na realidade é o juiz de primeiro grau que conduz o processo, e ninguém melhor do que um juiz para trazer esse, para nos orientar, para dar uma luz e nos ajudar a refletir como é que as coisas estão acontecendo nesse locus. Então, Glaucio, eu começo com uma reflexão e uma pergunta. Eu tenho visto que no tribunal têm sido impetrados inúmeros mandados de segurança. Quais são os temas, de modo geral, que eu pude aglutinar com relação aos mandados de segurança em face dessa nova metodologia sistêmica, força da própria autorização do corregedor? Então, questiona-se a aplicação do artigo 335 do CPC em mandado de segurança, prazos para contestar, porque realmente eu tenho visto muitos colegas dão prazo de 5 dias, aplicam o 335 do CPC, mas dão prazo de 5 dias, outros dão prazo de 10 dias, outros dão prazo de 15 dias. Muitos entendem que a revelia não poderia ser aplicada, que também tem sido objeto do mandado de segurança, questionam a aplicação do artigo 190 do CPC, e eu também não estou entrando no mérito se é matéria ou não para ser discutida no mandado de segurança. Isso é apenas para que se possa dar início à nossa conversa, e eu gostaria que você dissesse o que você acha disso, principalmente com relação ao ato da Corregedoria Geral de Justiça, número 11, que todos os magistrados, rapidamente, o artigo 6º, porque não só não só magistrados estão presentes hoje, então para que as pessoas se situem no que diz o artigo 6º do ato número 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, aspas, preservada a possibilidade de as partes requererem a qualquer tempo, em conjunto, entre parênteses, artigo 190 do CPC, a realização de audiência conciliatória. Fica facultado aos juízes de primeiro grau a utilização do rito processual estabelecido no artigo 335 do CPC, quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia. Diante desse cenário, Gláucia, como é que você está realizando as suas... Passa um pouquinho da sua experiência para todos nós. Tá. Assim, todos os dias aparecem situações novas. A minha diretora está aqui, pelo menos estava, eu a vi aqui, a Rafa também, que é minha secretária de audiência, também vi aqui. Todos os dias ela me parece, doutora, a senhora já fez vários modelos, mas apareceu esse. Todo dia tem alguma coisa nova. Assim, então, nós estamos vivendo um momento que a gente não imaginou viver, né? Daniela falou, estou aqui. Então, tudo é novo. Essa aplicação do 335, lá na vara, nós estamos fazendo. Por quê? Porque foi a forma, assim, que eu encontrei de dar algum andamento, de dar andamento aos processos. Então, o que eu tenho feito? Eu aplico, se é para aplicar o rito do 335, aplico o rito do 335. Eu defiro 15 dias para contestação, porque eu acho complicada a questão de ficar mesclando ritos e prazos. E aí gera gera insegurança para a parte. Então, eu defiro os 15 dias para a parte falar, sugerindo que, se não houver questões preliminares, que não seja colocado o sigilo, mas, óbvio, deixando a critério da parte. Se vem com sigilo, a orientação que eu dou
vamos olhar, ver se tem alguma questão preliminar, alguma prejudicial, fazemos aquele saneamento, né? E não tendo, eu retiro o sigilo, coloco no despacho que retirei o sigilo na data tal, e abro o mesmo prazo para o autor falar, 15 dias. E nesse prazo para ele falar, eu já peço para todo mundo especificar as provas e dizer se concorda com a instrução por meio de videoconferência. A audiência por videoconferência não é fácil, tá? Eu teria aqui 1000 motivos para dizer, para a gente não fazer. Só que é o que eu converso com os advogados todo dia, e a Daniela me ajuda pessoalmente nisso, a minha diretora. A gente liga, a gente explica, a gente convida, pede para participar antes, para ver se gosta. Então a gente faz toda uma questão de convencimento. Não é um trabalho assim desgastante. Eu despacho aqui pessoalmente o dia todo, ficamos aí 8, 9, 10 horas às vezes aqui com os processos. Eu que coloco a maioria em pauta para organizar, para botar quantidade de testemunhas e tudo. Hoje mesmo eu incluí vários em pauta. E assim, a minha experiência é o que eu sempre brinco. Olha, tem tudo para dar errado, mas então nós temos que nos esforçar para dar certo, né? Então as alegações são inúmeras. Vai se comunicar, a internet vai cair. Pode acontecer de tudo. Realmente pode. Mas nós temos que trabalhar para o contrário. E os advogados, assim, eu digo pela minha experiência lá na vara, têm sido muito solidários. A maior parte vai, se inscreve, concorda, a Daniela convence, ele vai. Não, então eu vou fazer assim. Eu já fiz com senhores de 86 anos, que estava todo feliz, falando, nossa, doutor, obrigado por me dar mais essa oportunidade na vida de fazer uma audiência virtual. Então, assim, eu tenho feito inúmeras instruções, tudo que falar vai se comunicar, vai ler, não aconteceu comigo. Eu passo todas as informações, peço para que olhe para a câmera, para que eu tenha controle e tudo. E não tem nada a ver com classe social, com dinheiro. Eu já tive testemunha que foi... eu falei, onde que o senhor está? Doutor, eu vim aqui na birosca do fulano porque é a melhor internet do bairro. Ele estava lá na birosca com uma touca do Flamengo, nada contra o Flamengo, meu marido é flamenguista, meus sobrinhos são flamenguistas. Estava lá com a touquinha dele no Flamengo, na birosca, com a máscarazinha e prestou depoimento, entendeu? Então, assim, exige sacrifícios a mais da gente. Mas eu acho que num momento que nem esse, todos nós temos que dar a nossa cota de sacrifício. Porque é um momento de pandemia, é um momento que a gente não pode deixar as partes sem a prestação jurisdicional. Então, assim, em breves linhas é o que eu tenho feito. Agora, Gláucia, e o advogado de uma das partes tão somente, se eu puser a audiência telepresencial, como é que você tem agido numa situação como essa? Porque se os dois peticionam no sentido de que não desejam fazer telepresencial, você mantém a pauta ou tira a pauta? Não. Com os dois, se os dois estão de acordo, não sou eu que vou ser mais realista que o rei. Eu tiro. Isso aí é indiscutível. Quando uma das partes quer, aí que entra a Daniela no poder de convencimento. A gente liga, explica o que pode acontecer, convida. Hoje mesmo eu tive uma advogada cuja audiência é amanhã, e ela quis estar na sala hoje para acompanhar, para ver, para não ter surpresa, entendeu? Então, assim, quando uma das partes quer, eu faço a análise dos argumentos e aí converso com a outra até pessoalmente. E uma coisa que eu tenho feito e que tem dado certo, quer dizer, na CPCização, né, é o que eu falei, a gente vai adaptando
vendo os modelos. O que eu tenho conseguido de muito êxito nas instruções? Quando tem muita testemunha ou a testemunha não vai fazer, eu marco uma audiência para colher os depoimentos pessoais. Colho os depoimentos pessoais. Depois dali, eu fixo os pontos. Olha, o que a gente ainda tem para provar? Isso. Quem é que vai poder provar isso? Ah, minha testemunha tal, a minha testemunha tal. Ok. Podem ser ouvidas? 99% até hoje. Eu não me lembro, acho que uma audiência até hoje que não deu certo, as testemunhas realmente não poderiam ser ouvidas, mas eu já estou com os depoimentos colhidos. Eu colho o depoimento pessoal, coloco em sigilo no processo e só libero no dia da audiência. Semana que vem, só para terminar, semana que vem eu vou concluir uma audiência que eu já ouvi os 2 depoimentos pessoais e são 6 testemunhas. Nós fizemos o acordo processual, todos nós, que ouviríamos 2 na terça, 2 na quarta e 2 na quinta. As partes acharam ótimo, para mim também, é bem menos cansativo. Então, nós fizemos isso. Tudo nós vamos fazendo acordos processuais. Eu procuro em audiência sempre conversar com as partes e ver o que é melhor para todo mundo. Até porque você colocou muito bem a questão sobre uma perspectiva. Porque hoje digital, apenas em algumas situações excepcionais, nós poderíamos fazer aquilo que a doutrina chama de partição da prova. E, como regra, a prova é indivisível, está na lei. Com essa possibilidade de combinação do artigo 190, essa permissão do artigo 190 do CPC, que sempre teve resistência por parte até do Tribunal Superior do Trabalho para aplicação, nós estamos vendo, primeiro, que o artigo 190 do CPC ele pode sim ser aproveitado no processo de trabalho sem subterfúgio, porque nós sempre aplicamos o artigo 190 até mesmo antes dele existir. E que essa questão da indivisibilidade da prova, que tem como uma matriz ideológica a segurança, evitando-se que uma parte depoimento da outra, distintos e com isso possa trabalhar uma prova, essa lógica cai por terra, porque hoje o sistema permite que se bloqueie, que se deixe a prova segura por algum meio, evitando-se com isso que ela seja exposta à visualização por outros. Essa sua perspectiva eu achei bem interessante. E no que diz respeito... Pois não, só vai. para acrescentar na questão da testemunha, e tem uma coisa que eu sempre argumento, as cartas precatórias sempre foram ouvidas antes, sempre ficaram no processo de depoimento e nunca ninguém reclamou. Não tem uma determinação de que a carta precatória seja juntada, o depoimento colhido, seja juntado em sigilo. Ele sempre foi um depoimento fracionado. Então, por que eu não posso fazer com quem está aqui? Sempre também argumento dessa forma, entendeu? Também não estamos inventando a pólvora, né? Não, você está absolutamente correta. É porque no sistema da precatória, o legislador permitia essa partição da prova por uma questão de aproveitamento e impossibilidade dela ser realizada ali. Mas agora, no mundo virtual, está sendo demonstrado que nós podemos fazer melhor do que antes neste particular. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Com relação à conciliação, vamos imaginar que as partes estão prestes a conciliar, mas elas não estão conseguindo avançar por si mesmas. Precisam de um empurrãozinho, precisam de uma ajuda do Poder Judiciário. Você faz uma audiência meramente conciliatória? E se fizer, você exige a presença das partes ou apenas o advogado poderá comparecer a essa audiência conciliatória? Como é que você está fazendo agora, nesse momento? Atualmente, assim, nesse momento, eu não exijo a presença para homologação, e inclusive tenho homologado os acordos, né, claro, analisando todos os requisitos, os valores e tal, em cartório. E faço muita audiência de conciliação. Eu tenho uma pauta padrão, que são de 3 a 4 instruções por dia, e sempre tem as conciliações são extras. Eu já falo, olha, pode incluir quantas tiver, ou processos que eu olho, ou que eu converto, ou que eu analiso, ou que eu sei que são empresas que costumam fazer, eu marco uma pauta para tentativa de conciliação, sim. Tá, porque eu...
no meu despacho, eu peço também para dizer se tem possibilidade conciliatória e qual seria a proposta, quando eu peço para especificar as provas. Então, quando tem proposta de alguém, eu incluo em pauta. E você olha a procuração para verificar se há poderes específicos ou essa Sim. detalhe pelo qual você não atenta? Não, eu olho, acho que foi ontem, quando eu fui olhar a procuração do advogado, ele não estava na procuração e era uma procuração otorgada por outra pessoa. Eu olhei, estávamos em audiência, eu falei, olha, doutor, vou deixar os termos aqui, quando o senhor juntar uma procuração adequada, vem para eu analisar. Isso aconteceu ontem, por um acaso. Bem, muito prática, como tem que ser. Parabéns, isso mesmo. Glaucia, e me diz uma... Procuro ser, né? Vamos admitir que o autor ou o réu, na audiência de instrução, não compareçam. E o argumento do advogado é que olha, o meu constituinte, o meu cliente está doente. Aí eu estava pensando outro dia, que foi uma discussão que nós tivemos no tribunal. Se a súmula 122, eu não sei se o número é essa da súmula, é aquela que exige com uma declaração de essa mesmo, de que a parte está impossibilitada de se locomover. Num ambiente normal, já tenho um pouco as minhas próprias restrições com relação à aplicação dessa súmula. Mas vai lá. Agora, no mundo virtual, como é que eu vou exigir do cidadão que não pode ir ao hospital? Porque, às vezes, ele tem um estado de comorbidade, o sujeito já está doente. Como é que eu vou exigir dele que não sai de casa, ir a um hospital, ir a um médico, conseguir um atestado dizendo que ele não pode se locomover? Alguém poderia dizer, como foi o debate? Ele pode fazer isso virtualmente, mas se ele está impossibilitado de fazer a audiência virtual, como ele vai ao médico virtualmente? Depois da audiência. Sim, mas depois da audiência, como é que o médico vai atestar que na hora da audiência ele estava impossibilitado? Então, é uma situação inusitada. Não tem. Como é que você se comporta numa situação como essa? É isso que eu quero saber. Não, e uma questão bem interessante, ele está impossibilitado de locomoção, todos nós estamos, então a presunção é de impossibilidade de locomoção mesmo, né? Mas, assim, eu não aplico, eu acho que, assim, até na questão do Covid, né, a presunção é autodeclaratória, não está nem se exigindo atestados médicos para declarar Covid. Então, mesmo que não seja Covid, eu sempre digo que a gente tem que, e é uma coisa que eu coloco nos meus despachos, quando vem com a história, porque vai se comunicar, eu falo, olha, a presunção absoluta é de boa-fé das partes. Porque se eu trabalhar com a presunção de má-fé, é melhor entregar meu cargo, rasgar meu diploma e cozinhar. Ou ser chefe de cozinha. É uma exímia cozinheira nas horas vagas. Qualquer dia... Tá vendo? Só uma coisa, então, olha, está fazendo perguntas, e eu queria pedir desculpas às pessoas que estão fazendo perguntas, porque algumas perguntas estão fora do nosso contexto do momento. Então, alguém acabou de perguntar, eu não consegui ver o nome da pessoa, a respeito do terno e gravata na audiência, fugindo um pouco do que nós estamos conversando hoje. E outras perguntas mais. Então, eu gostaria de me desculpar com essas pessoas de antemão. Se for possível, voltamos a essas perguntas ainda hoje, façam daqui a pouco e mais à frente a gente vê se abre uns 10 minutinhos finais para responder algumas perguntas ou não, tá? O Glaucia, eu me lembro quando eu era juiz, havia muita história, que ainda há hoje, do juiz controlando o ambiente presencial. Então é muito fácil, quando eu era juiz de primeiro grau, deixar claro que algumas pessoas podem pensar que eu já estou até aposentado. Não. Então, quando eu era juiz, eu me lembro que havia a questão do controle do ambiente, mas era um ambiente presencial. Qualquer coisa que eventualmente pudesse sair do controle, o poder de polícia era facilmente exercível. Não havia muita dificuldade em exercê-lo, se fosse o caso.
como é que num ambiente virtual, porque é tão diferente uma audiência hoje, é algo assim tão quase que uma ficção científica, como é que um juiz controla uma testemunha mentirosa, um advogado que por uma razão qualquer está infringindo um preceito legal? Como é que o juiz exerce este poder de polícia? Olha, não aconteceu nada estranho comigo até hoje. Ninguém reclamou. Assim, eu tive muita sorte até hoje. Eu estou fazendo as audiências desde o início. Então, não aconteceu nenhum fato comigo. Agora, o que eu procuro, eu peço sempre para me olhar diretamente. Eu fico fazendo audiência, controlando quem está na sala. Eu sempre estou olhando todos os nomes do lado de quem está na sala. Se eu vejo que entra alguém estranho ou alguém que não está na audiência, eu pergunto, eu interrompo, pergunto quem é, pergunto o que é. E eu dou as mesmas advertências. Olha, se faltar com a verdade, o senhor pode responder por crimes de falso testemunho, o senhor pode pagar multa por litigante de má-fé. E começa o depoimento. E assim... Não, o que eu sempre digo é o seguinte: é mais difícil controlar no ambiente virtual? Claro que é. Eu não vou mentir nem falar, não, é tudo maravilhoso. Não é. É muito mais difícil, é muito mais cansativo. Eu termino exausta as audiências, o que não acontece no ambiente presencial normalmente. É cansativo, mas é aquilo. Eu estou contando com a presença e com todo mundo ali trabalhando junto. Porque não é só, concordo com você, quando você fala que é uma questão da boa-fé. Todo o nosso arcabouço jurídico ele é construído com base na boa-fé. A má-fé ela é uma exceção. Tanto que nós temos inúmeros preceitos específicos em todas as codificações, processual civil, processual penal, direito tributário, código de trânsito, código civil. Então, toda a base da legislação ela é construída com a boa-fé. A má-fé é uma excepcionalidade. Mas eu vou um pouco além, convidando todos que estão aqui para uma reflexão. Não é apenas uma questão de honestidade, é uma questão de segurança para a prática do próprio ato processual. É uma garantia sistêmica, porque isso é difícil. Na sessão hoje, ou na semana passada, discutindo, basta que se pegue o celular, o computador e vire. Ninguém me garante que o sujeito que está orientando a testemunha esteja girando atrás do celular. Ninguém me garante que o sujeito está com um bloquinho, ou com outro telefone se comunicando com alguém do lado de fora, ou que tem alguém agachado, literalmente agachado, sussurrando no ouvido dele. Então, é realmente uma situação muito difícil. Como garantir a segurança para a prática de um ato processual como esse é muito difícil. Nós temos hoje uma solução para esse problema. Pode ser que daqui a um ano se traga uma solução, mas hoje realmente é muito difícil. Temos que confiar. Eu acho que você colocou muito bem. A solução é a confiança no que o ser humano tem de melhor, tem de bom. Eu espero que esse momento que nós estamos vivendo possa despertar, pelo menos no ser humano, algo de bom. Tem um amigo nosso em comum, Glaucio, que diz que o ser humano é o ser que não deu certo, né? Ele fala, brincando, sabe de quem eu estou falando? Mas pode ser que, embora ele talvez tenha até razão em parte, que depois dessa pandemia, algo que não tenha dado certo possa surgir como algo bom. Outra coisa que eu queria perguntar a você, Glaucia, é que o que acontece? Mais uma vez, uma dúvida, porque deixa eu contextualizar. O processo sai maduro, sai julgado de primeiro grau. Não estou dizendo nada demais. O juiz de primeiro grau se esforça e tem se esforçado. Parabenizo mais uma vez o primeiro grau de jurisdição, principalmente do meu estado, não falo pelos outros estados. Tenho uma visão ampla de todo o estado do Rio de Janeiro e posso afiançar. Os melhores juízes que eu conheço são do nosso estado. Parabenizo mais uma vez o nosso primeiro grau de jurisdição. É verdade mesmo.
Tem porque eu estar falando isso, não preciso do primeiro grau para absolutamente nada. Mas eu parabenizo o primeiro grau pelo trabalho hercúleo que se tem feito hoje. Mas, mais uma vez, a questão da segurança. Porque o que acontece? A parte que sai derrotada, ela sabe que no segundo grau, embora o processo dê apenas uma volta, e é o juiz de primeiro grau que dirige esse carro, que está dando uma voltinha no segundo grau, em matéria fática, o tribunal é absoluto. Não vai para o Tribunal Superior do Trabalho uma questão relativa à matéria fática. Então, os advogados estão fazendo, claro que de boa fé também dos advogados, eles estão buscando subterfúgios previstos na lei, e se eu fosse advogado, também faria isso. Buscaria subterfúgios estabelecidos na lei para o debate. E muitos estão dizendo o seguinte, que aquela questão relativa ao interrogatório das partes, ou melhor dizendo, do depoimento pessoal das partes, ou do depoimento das testemunhas, à distância, tem violado, por exemplo, não é a indivisibilidade, é a incomunicabilidade. Porque uma testemunha hoje pode nitidamente ver com a maior tranquilidade o que a outra está dizendo. E aí pedem a nulidade do processo em segundo grau de jurisdição. E aí eu volto mais uma vez a você. Você já tocou nesse assunto em certa medida. Você pretende tomar alguma medida no futuro para que isso não possa acontecer em hipótese alguma? Ou vai continuar apostando na boa-fé? Não, nos meus despachos, eu coloco uma frase, assim, sugere-se que as testemunhas não estejam no mesmo ambiente das partes e dos advogados. Por que eu falo isso? Sugere-se porque eu não posso obrigar, né? Acho que até já tivemos um debate parecido com esse no passado, se o advogado quiser acompanhar o depoimento da testemunha, principalmente, né? Então, eu procuro, né? Troquei até no despacho e coloquei sugere, melhorei, né? Evoluí para colocar sugere-se que as testemunhas não estejam no mesmo ambiente das partes e dos advogados, principalmente das partes, né? Mas até nesse sistema que eu tenho feito de ouvir as partes primeiro, tem essa grande vantagem, né? Porque depois as partes já estão dispensadas e eu fico com as testemunhas. Então, ainda que ela vá ser ouvida no escritório dos patronos, as partes não estarão, não precisarão estar, né? Então, se alguém criar um embaraço de estar, aí você já começa, né, a falar assim, olha, também está dando asa a outra parte arguir, né, a questão da comunicabilidade. Aí tem sempre ideias inovadoras. Eu ouvi um colega meu que tem até uma coisa no Instagram, assim, bastante famosa, né? Tem alguns juízes que tem e tal. E ele comentou na lista uma coisa bem interessante que ele fez. Bom, se o seu problema é esse, então tá bom, doutor. O senhor está aí o senhor está no seu escritório com o seu cliente, não é? Então o senhor já está saindo de casa. Então, passamos os dois no mesmo escritório. Ou alguma das partes que sugeriu, talvez, o advogado do autor, então ele vem aqui e faz audiência aqui. Aí ele marcou. E foi lá o advogado do autor do lado e do réu estavam na mesma sala, no escritório do advogado do autor. Então, quer dizer, eu acho que não precisaria isso, mas já que estava criando a celeuma, foi feito isso. Todo mundo de máscara, isolado e colheram. Então, é quase que a audiência que estão propondo, né, o modelo que estão propondo híbrido, né? Foi quase isso. O juiz estava à distância e os demais atores estavam lá numa mesma sala. Eu queria cumprimentar João Carlos, dileto companheiro da antiga faculdade Bennett, onde eu lecionei por mais de 10 anos lá. Uma alegria ver o nome dele aqui. Muito bom rever. Eu também lecionei na Bennett, viu? Que bom, tá vendo? Eu também fui professora da Bennett. Foi não sei, talvez uns 3 anos. Eu não me lembro, não tenho de cabeça, mas algum tempo.
como é que eu vou dizer? Porque olha só, o advogado ele é autorizado, recebe uma comunicação autorizando-o a ingressar no ambiente virtual no dia da audiência. O mesmo com relação à parte, idem com relação à testemunha. Mas e o cidadão? A publicidade tão almejada. Como é que eu vou falar para os meus alunos que precisam daquela horinha assistirem, por exemplo, a sua audiência? Como é que eles fazem? Na minha vai. Por quê? Porque até por sugestão da minha diretora, que conversando, né, com os outros diretores, uma diretora bastante atuante, passou como eles estavam fazendo lá e eu achei uma ideia sensacional. Ela falou, olha, eu pensei como se fosse uma sala física, todo mundo não pode ir a hora que quiser, quando abre a porta está lá. Então, nós criamos uma sala única que a gente dá ciência à parte da sala, do login e do código para entrar. Qualquer um pode entrar nessa sala. Se você quiser entrar agora lá, a sala está lá. Só não vai ter audiência. Então, quando tem audiência, qualquer um pode entrar na 7ª vara com esse login com a senha. Acho que eu estou fazendo agora... Entra no site do tribunal, procura a 7ª vara e aí entra nos horários da audiência. Simples assim. Muito bem, viu, pessoal? O pessoal que está querendo... Eu vou pedir para a Daniela, se ela tiver à mão, já colocar aqui o endereço e o código, quem quiser. Então, na minha vara, e assim, eu não adotei sempre esse modelo, né? É um modelo que a gente mudou. Como eu te disse, todo dia é uma inovação. E como é que foi feito até agora? O pessoal liga, dá para... Hoje mesmo, 2 advogados pediram para assistir amanhã. Ligam, a gente acrescenta e manda. Mas agora, e sempre publicamos no diário também o caminho. Mas agora não, agora é para todas as audiências, vai ser uma sala única, que qualquer um entra no momento que tiver audiência, que a porta estiver aberta, qualquer um entra. E você tem a visualização dessas pessoas ou você não tem a visualização dessas? Tenho, é isso que eu falei, tenho. Eu acompanho todo mundo que está na sala e sempre que tem alguém que eu vejo que não é da audiência, eu pergunto quem é. Porque eu até anoto no caderninho, isso é uma coisa assim que eu acho muito prático, se houver magistrados assistindo, né? Que eu acho fundamental para fazer audiência. Eu anoto o nome de todo mundo no caderninho e dos advogados. E eu chamo todo mundo pelo nome. Assim, eu já faço isso no presencial, mas no virtual é fundamental chamar todo mundo pelo nome. Senão se fala, pode falar, doutor. Doutor quem? Aí o tempo todo, doutor Marcelo, doutora Ana, o tempo todo eu nomino com quem eu estou falando. Porque senão é uma confusão que ninguém sabe com quem eu estou falando, né? Glaucio, deixa eu te fazer agora uma pergunta, porque nós falamos um pouquinho de umas questões políticas, um pouquinho do mundo empírico, porque o tempo só permite um pouquinho, e vamos falar bem pouquinho agora das questões mais técnicas, mais jurídicas, duas abordagens. Vamos imaginar que o sujeito queira arguir uma exceção de incompetência que só pode ser relativa em razão do lugar, pela CLT, e pelo CPC, mudança na legislação e vem como preliminar. A CLT é clara como isso deve ser feito, partindo-se da premissa de que nós estamos num ambiente normal, uma normalidade. Como é que você orientar não, como é que você diz para as pessoas, orienta a mim então, a sua atitude, como você está fazendo, agindo, num caso em que a parte tem que arguir essa exceção, essa preliminar, enfim, ela quer recusar territorialmente aquele processo, deslocando para um outro estado. Como é que você faz? Tem aí um conflito do prazo, né? Lá do artigo 800, esqueci o do CPC, é o 335 mesmo, né? Que seria, né? Tem um conflito aí de prazo, né? Que 800 falam 5 dias.
Só que esse prazo do artigo 800, da exceção, eu me filio à corrente que entende que esse prazo de 5 dias é só para quando você quer a suspensão do processo. Você quer que aquilo seja apreciado sem ter que ir à audiência, né? Sem ter que contestar, apresentar contestação de mérito, né, propriamente dita. Então, aí eu acho que seria aplicável esses 5 dias. Só que aplicando o 335, você não tem mais audiência. Então, no momento que eu intimo para 15 dias para contestar, eu acrescento lá, eu entendo que é o mesmo prazo que você tem para apresentar a exceção. E aí, vindo a exceção, primeiro eu aprecio a exceção antes de receber a contestação propriamente dita. Então, eu também acho que não deve haver misturas de sistemas processuais, até para não gerar incerto. Como é que eu faço para Glaucio entrar? Deu certo. Graças a Deus. Sabe, pessoal, Tudo certo. hoje, porque eu tenho uma equipe que me auxilia, e essa equipe é uma equipe de profissionais extraordinários, que são as minhas filhas. Então, elas sempre me colocam nas lives, elas sempre me orientam. Só que hoje, realmente, eu pedi ajuda mais cedo a Gláucia para ver como é que nós poderíamos resolver esse problema. E ela chegou ao cuidado de fazer um videozinho para mim, ensinar, acho que deu certo. Mas, Gláucia, eu não estou te vendo, é assim mesmo? Ué, deveria estar me vendo, não? Não estou te vendo. Não está me vendo na parte de baixo? Não, não. Você está me vendo? Agora eu não a vejo nem a escuto. Cadê ela? Minutinho, que o tempo está passando. Entrou, Gláucia? Entrei. Eu não tinha saído. Eu desapareci? Você está me vendo, né? Eu estou te vendo perfeitamente. Não, eu não estou te vendo. Embaixo aparece assim, aguardando Gláucia. É assim mesmo? Mas você está me ouvindo? Olha, a Simone Borges disse que eu entrei. Eu estou vendo todo mundo aqui. Vamos lá, porque o tempo urge. Não tem problema. Eu estou te ouvindo. É uma pena que eu não possa ver a sua beleza. Mas, de qualquer sorte, eu escuto a sua voz. Extraordinária voz de radiadora. Eu queria mais uma vez dar boa noite a todos que estão chegando agora. Não tenho como, ao mesmo tempo, conversar com Gláucia e ler as mensagens, mas, de qualquer sorte, eu gostaria de agradecer a todos vocês. Gostaria de agradecer a ESA, especificamente ao Eudson. Eudson é um funcionário da ESA que trabalha com muito afinco, com muita boa vontade e sempre resolve os meus problemas nesse momento virtual e digital. Claro, não poderia deixar de agradecer a Gláucia, porque sem ela esse evento não seria possível. Gláucia, não sei se todos sabem, ela é mestre, professora, tem vários artigos publicados, é juíza titular da 7ª Vara, mas eu não estou nem ouvindo ela. Está me ouvindo, Gláucia? Eu acho que a internet dela está ruim. Cadê ela? Gláucia. Eu tenho que esperar ela entrar. Eu acho que nós todos aqui poderíamos nos reunir e fazer uma vaquinha para a Gláucia ter uma internet melhor, né? Eu acho que ela podia fazer isso. Tá me ouvindo, Gláucia?
Tá botando aqui que ela está conectando. Ah, agora eu vejo, agora eu vejo você, inclusive. Tudo bem? Nossa, eu Agora não sei o que aconteceu. Nunca aconteceu isso. Bom, não tem problema, não estava sugerindo às pessoas que estão entrando que, ao fim e ao cabo, nós fizéssemos uma vaquinha para, enfim, internet um pouco melhor para você. Tudo bem, amiga? tudo bem, tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Eu queria muito agradecer a ESA na sua pessoa, que é uma honra, né? Estar de volta na Escola da Advocacia, de onde eu saí, né? Eu acho que a maioria sabe que eu vim da advocacia, né? Foram 12 anos de advocacia antes de entrar na magistratura. Então, quer dizer, tem uma vivência quase que metade em cada uma, né? Então, advocacia, tenho pai, irmãs, cunhado, todos advogados. Então, é uma honra muito grande estar aqui na ESA. A honra, na verdade, é minha, que falo em nome da ESA, pela sua boa vontade, no momento de crise. E, infelizmente, a última vez que eu entrei na internet hoje, haviam aproximadamente 123 mortos pela Covid. É lamentável que isso esteja acontecendo. Mas, enfim, eu vou fazer a sugestão que nós nos chamemos de você. Vamos deixar as eventuais formalidades de lado. Acho que não é o momento para isso. Como sempre, a ESA pede, antes de começarmos propriamente dito, que eu faça algumas pequenas e breves observações. A primeira delas é que a nossa live vai durar exatamente 59 minutos. A ESA não permite a renovação, que nós reingressemos. Então, é muito pouco, realmente falo demais. Quem me conhece sabe disso. Você fala mais do que eu. E o assunto é muito extenso. Pode ser que numa outra oportunidade continuemos a desenvolvê-lo. E eu não sei qual é a metodologia que você gostaria de fazer, adotar. Eu deixo muito à vontade o meu convidado. Alguns gostam de deixar um e-mail para, ao fim e ao cabo, responder as perguntas. Outros gostam que 10, 15 minutinhos finais possa se ler as perguntas e aí, eventualmente, responder. Como é que você quer fazer? Fique inteiramente à vontade. Eu acho que, como os dois falamos muito, né, e já nos conhecemos de debates do E-Gestão, já que participamos da mesma comissão, talvez seja melhor que as perguntas depois venham escritas. Se der tempo, podemos fazer no final. Se não der, o meu e-mail pode ser um institucional, está à disposição. É o glaucia.gomes@trt1.jus.br. É glaucia.gomes. De todo mundo é igual, né? Então, está à disposição. Tá ótimo. Então, vamos tocando o barco. E eu sempre tenho começado nessas nossas lives, porque as pessoas me perguntam, professor Leonardo, o que vai mudar? O que é essa pandemia pode afetar o universo do trabalho, e em específico o Poder Judiciário Trabalhista? E eu sempre digo que sou um péssimo consulente. Eu sou muito melhor, e não muito também, melhor comentarista. Eu talvez consiga comentar melhor os fatos pretéritos e não aquilo que está para acontecer. A única coisa que eu realmente posso dizer e afirmar é que no meu vocabulário integraram palavras novas, como, por exemplo, quarentena, isolamento social, comorbidade. E uma coisa que tem me chamado muita atenção é que, antes dessa pandemia, a Justiça do Trabalho era o patinho feio da República. Os empresários querendo extinguir com a Justiça do Trabalho, o governo tinha a sua cota de extinção da Justiça do Trabalho, os sindicatos enfraquecidos, e todos nós sabemos por quê, veio a pandemia e a Justiça do Trabalho passou a ser a bela da República. Todos querem a Justiça do Trabalho, a produtividade da Justiça do Trabalho é melhor, em especial a do Rio de Janeiro, efetuou liberações econômicas para os trabalhadores e devolvendo temporariamente dinheiro para as empresas, como isso nunca se fez, mas eu não me iludo. Eu costumo dizer aos meus alunos para eles não se iludirem. Assim que nós voltarmos ao normal, é provável que as coisas voltem a acontecer de forma negativa para o judiciário trabalhista. Por isso que eu digo, as nossas atitudes de hoje, elas repercutirão com certeza no amanhã, que eu espero que seja breve. E esse mundo virtual tem me levado a algumas reflexões, pretéritas reflexões,
e atuais reflexões. A primeira delas é como se adaptar a esse mundo virtual, a esse mundo digital, porque eu não sou de uma geração, Gláucia, tão nova quanto a sua. A vantagem é que a minha geração está morrendo, né? Eu reconheço a minha geração, é a geração da máquina de escrever, é uma geração do de vinil, é uma geração muito diferente. E eu lia no Migalhas ontem que foi feito um acordo de 350 mil reais, até nada demais, um acordo de 350 mil reais. O representante da Reclamada estava em Dubai, o que para mim já é algo assim um pouco diferente. Agora, o mais interessante nisso tudo é que o pagamento do acordo, o pagamento será feito por uma moeda eletrônica chamada Bitcoin. E eu me lembro quando estava na CD2, no mandado de segurança, houve um mandado de segurança que se discutia a penhora através desse meio Bitcoin. E, sinceramente, eu não sei o que é isso, é uma coisa que a gente não sabe onde existe, então é onde nós já estamos. E eu estava voltando a refletir, já eu passo a palavra para você, eu estava refletindo diante dessa mudança, desse aceleramento todo que nós estamos vendo no mundo atual, questões que, quando eu entrei na magistratura, me chocaram. E eu vejo que hoje voltaram a me chocar por outro ângulo. Eu estudei o princípio da oralidade, por exemplo, sob o ponto de vista dogmático, completamente diferente quando eu me encontrei com ele já na qualidade de juiz substituto. Eu me lembro que o princípio da oralidade que nós estudamos era a prevalência da palavra falada sobre a palavra escrita. O princípio da oralidade era visto numa visão quase que poética pela doutrina. Era algo um tanto quanto utópico. Eu aprendi o princípio da oralidade como sendo inclusive, uma forma de garantia, né? Que as partes poderiam ter dentro de um processo democrático. Quando eu entrei na magistratura, eu pude ver que no mundo empírico, o princípio da oralidade não era nada disso que eu havia aprendido na dogmática. A oralidade acabava depondo contra a celeridade. Eu falo por mim e por algumas entrevistas que eu tive a oportunidade de ler de colegas, que é preferível, o magistrado prefere fazer sentença do que, por exemplo, ficar dando voz ao cidadão, de um modo geral, durante as audiências. Até porque muitos respondiam nessas entrevistas que o cidadão nem é iniciado. Na realidade, o advogado é que é iniciado e, portanto, o juiz deveria conversar com ele. E eu vejo agora, com essa mudança paradigmática, que muitas coisas estão voltando à tona, é o velho voltando a ser o novo, o velho ainda não deixando o novo ocupar o seu devido espaço. Se fala muito em contraditório, não há uma sessão em que o advogado tome a tribuna e fale em contraditório. E eu fico imaginando que esse contraditório estabelecido não só constitucionalmente, mas também pelo novo Código de Processo Civil, se ele não é também um tanto quanto utópico, porque o nosso sistema do contraditório é um sistema bélico. Ele foi constituído como se fosse um duelo. Essa história do contraditório participativo do magistrado, o contraditório no qual as partes estão construindo com a melhor decisão, a solidariedade processual. Não sei se isso será uma realidade tão rápida ou se será uma realidade no Brasil. E o que é que isso tem também trazido à tona, e eu já vou passar a palavra para você, que essa pandemia tem permitido uma nova reflexão, que é a cepecização, a cepização, ou a cepecização, como queiram, do processo do trabalho. Muitos colegas, muitos estudiosos sempre foram contrários à aplicação do Código de Processo Civil no processo do trabalho. Quando agora, e eu não estou discutindo a competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, não é essa a discussão se ele está ou não invadindo uma seara da qual, em tese, não teria competência, é que no ato dele ele determina expressamente a possibilidade, ele expressamente nos leva ou permite aos juízes a aplicação do artigo 335 do CPC e do próprio artigo 190 do CPC. Esse artigo, sinceramente, nós sempre aplicamos muito antes da sua existência, não obstante haja uma instrução do TST, que assim não nos permitiria, em tese, a aplicar. Essas, entre tantas outras questões, que me levou a convidá-la, Gláucia, para a nossa conversa, porque ninguém, na minha concepção, ninguém melhor do que o juiz. Dizer juiz de primeiro grau é pleonasmo, mas ninguém melhor que o juiz
para trazer para uma reflexão, para uma conversa, essas questões cotidianas, porque é o juiz de primeiro grau, o carregador de piano, é o juiz de primeiro grau que se depara pela primeira vez com a angústia do cidadão, e os processos são resolvidos de forma esmagadora em primeiro grau de jurisdição. Eu costumo dizer que no segundo grau o processo dá uma volta, na realidade é o juiz de primeiro grau que conduz o processo, e ninguém melhor do que um juiz para trazer esse, para nos orientar, para dar uma luz e nos ajudar a refletir como é que as coisas estão acontecendo nesse locus. Então, Glaucio, eu começo com uma reflexão e uma pergunta. Eu tenho visto que no tribunal têm sido impetrados inúmeros mandados de segurança. Quais são os temas, de modo geral, que eu pude aglutinar com relação aos mandados de segurança em face dessa nova metodologia sistêmica, força da própria autorização do corregedor? Então, questiona-se a aplicação do artigo 335 do CPC em mandado de segurança, prazos para contestar, porque realmente eu tenho visto muitos colegas dão prazo de 5 dias, aplicam o 335 do CPC, mas dão prazo de 5 dias, outros dão prazo de 10 dias, outros dão prazo de 15 dias. Muitos entendem que a revelia não poderia ser aplicada, que também tem sido objeto do mandado de segurança, questionam a aplicação do artigo 190 do CPC, e eu também não estou entrando no mérito se é matéria ou não para ser discutida no mandado de segurança. Isso é apenas para que se possa dar início à nossa conversa, e eu gostaria que você dissesse o que você acha disso, principalmente com relação ao ato da Corregedoria Geral de Justiça, número 11, que todos os magistrados têm. Rapidamente, o artigo 6º, porque não só magistrados estão presentes hoje, então, para que as pessoas se situem no que diz o artigo 6º do ato número 11 da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, aspas, preservada a possibilidade de as partes requererem a qualquer tempo, em conjunto, entre parênteses, artigo 190 do CPC, a realização de audiência conciliatória. Fica facultado aos juízes de primeiro grau a utilização do rito processual estabelecido no artigo 335 do CPC, quanto à apresentação de defesa, inclusive sob pena de revelia. Diante desse cenário, Glaucia, como é que você está realizando as suas... Passa um pouquinho da sua experiência para todos nós. Tá. Assim, todos os dias aparecem situações novas. A minha diretora está aqui, pelo menos estava, eu a vi aqui, a Rafa também, que é minha secretária de audiência, também vi aqui. Todos os dias ela me parece, doutora, a senhora já fez vários modelos, mas apareceu esse. Todo dia tem alguma coisa nova. Assim, então, nós estamos vivendo um momento que a gente não imaginou viver, né? Daniela falou, estou aqui. Então, tudo é novo. Essa aplicação do 335, lá na vara, nós estamos fazendo. Por quê? Porque foi a forma, assim, que eu encontrei de dar algum andamento, de dar andamento aos processos. Então, o que eu tenho feito? Eu aplico, se é para aplicar o rito do 335, aplico o rito do 335. Eu defiro 15 dias para contestação, porque eu acho complicada a questão de ficar mesclando ritos e prazos. E aí gera alguma, né, gera insegurança para a parte. Então, eu defiro os 15 dias para a parte falar, facultando, sugerindo que, se não houver questões preliminares, que não seja colocado o sigilo, mas, óbvio, deixando a critério da parte. Se vem com sigilo, a orientação que eu dou vamos olhar, ver se tem alguma questão preliminar, alguma prejudicial, fazemos aquele saneamento, né? E não tendo, eu retiro o sigilo, coloco no despacho que retirei o sigilo na data tal, e abro o mesmo prazo para o autor falar, 15 dias. E nesse prazo para ele falar, eu já peço para todo mundo especificar as provas e dizer se concorda
com a instrução por meio de videoconferência. A audiência por videoconferência não é fácil, tá? Eu teria aqui 1000 motivos para dizer, para a gente não fazer. Só que é o que eu converso com os advogados todo dia, e a Daniela me ajuda pessoalmente nisso, a minha diretora. A gente liga, a gente explica, a gente convida, pede para participar antes, para ver se gosta. Então a gente faz toda uma questão de convencimento. Não é um trabalho assim desgastante. Eu despacho aqui pessoalmente o dia todo, ficamos aí 8, 9, 10 horas às vezes aqui com os processos. Eu que coloco a maioria em pauta para organizar, para botar a quantidade de testemunhas e tudo. Hoje mesmo eu incluí vários em pauta. E assim, a minha experiência é o que eu sempre brinco. Olha, tem tudo para dar errado, mas então nós temos que nos esforçar para dar certo, né? Então as alegações são inúmeras. Vai se comunicar, a internet vai cair. Pode acontecer de tudo. Realmente pode. Mas nós temos que trabalhar para o contrário. E os advogados, assim, eu digo pela minha experiência lá na vara, têm sido muito solidários. A maior parte vai, se inscreve, concorda, a Daniela convence, ele vai. Não, então eu vou fazer assim. Eu já fiz com senhores de 86 anos, que estava todo feliz, falando, nossa, doutor, obrigado por me dar mais essa oportunidade na vida de fazer uma audiência virtual. Então, assim, eu tenho feito inúmeras instruções, tudo que falar, vai se comunicar, vai ler, não aconteceu comigo. Eu passo todas as informações, peço para que olhe para a câmera, para que eu tenha controle, tudo. E não tem nada a ver com classe social, com dinheiro. Eu já tive testemunha que foi... eu falei, onde que o senhor está? Doutor, eu vim aqui na birosca do fulano porque é a melhor internet do bairro. Ele estava lá na birosca com uma touca do Flamengo, nada contra o Flamengo, meu marido é flamenguista, meus sobrinhos são flamenguistas. Estava lá com a touquinha dele no Flamengo, na birosca, com a máscarazinha e prestou depoimento, entendeu? Então, assim, exige sacrifícios a mais da gente. Mas eu acho que num momento que nem esse, todos nós temos que dar a nossa cota de sacrifício. Porque é um momento de pandemia, é um momento que a gente não pode deixar as partes sem a prestação jurisdicional. Então, assim, em breves linhas é o que eu tenho feito. Agora, Gláucia, e o advogado... advogado de uma das partes tão somente, se eu puser a audiência telepresencial, como é que você tem agido numa situação como essa? Porque se os dois peticionam no sentido de que não desejam fazer telepresencial, você mantém a pauta ou tira a pauta? Não. Com os dois, você... Se os dois estão de acordo, não sou eu que vou ser mais realista que o rei. Eu tiro. Isso aí é indiscutível. Quando uma das partes quer, aí que entra a Daniela no poder de convencimento. A gente liga, explica o que pode acontecer, convida. Hoje mesmo eu tive uma advogada cuja audiência é amanhã, e ela quis estar na sala hoje para acompanhar, para ver, para não ter surpresa. Entendeu? Então, assim, quando uma das partes quer, eu faço a análise dos argumentos e aí converso com a outra até pessoalmente. E uma coisa que eu tenho feito e que tem dado certo, quer dizer, na CPCização, né, é o que eu falei, a gente vai adaptando, vendo os modelos. O que eu tenho conseguido de muito êxito nas instruções? Quando tem muita testemunha ou a testemunha não vai fazer, eu marco uma audiência para colher os depoimentos pessoais. Colho os depoimentos pessoais. Depois dali, eu fixo os pontos. Olha, o que a gente ainda tem para provar? Isso. Quem é que vai poder provar isso? Minha testemunha tal, a minha testemunha tal. Ok.
podem ser ouvidas? 99% até hoje. Eu não me lembro, acho que uma audiência até hoje que não deu certo, as testemunhas realmente não poderiam ser ouvidas, mas eu já estou com os depoimentos colhidos. Eu colho o depoimento pessoal, coloco em sigilo no processo e só libero no dia da audiência. Eu, semana que vem, só para terminar, semana que vem eu vou concluir uma audiência que eu já ouvi os 2 depoimentos pessoais e são 6 testemunhas. Nós fizemos o acordo processual, todos nós, que ouviríamos 2 na terça, 2 na quarta e 2 na quinta. As partes acharam ótimo, para mim também, é bem menos cansativo. Então, nós fizemos isso. Tudo nós vamos fazendo acordos processuais. Eu procuro em audiência sempre conversar com as partes e ver o que é melhor para todo mundo. Até porque você colocou muito bem a questão sobre uma perspectiva. Porque hoje digital, apenas em algumas situações excepcionais, nós poderíamos fazer aquilo que a doutrina chama de partição da prova. E, como regra, a prova é indivisível, está na lei. Com essa possibilidade de combinação do artigo 190, essa permissão do artigo 190 do CPC, que sempre teve resistência por parte até do Tribunal Superior do Trabalho para aplicação, nós estamos vendo, primeiro, que o artigo 190 do CPC ele pode sim ser aproveitado no processo de trabalho sem subterfúgio, porque nós sempre aplicamos o artigo 190 até mesmo antes dele existir. E que essa questão da indivisibilidade da prova, que tem como uma matriz ideológica a segurança, evitando-se que uma parte da outra elementos distintos e com isso possa trabalhar uma prova, essa lógica cai por terra, porque hoje o sistema permite que se bloqueie, que se deixe a prova segura por algum meio, evitando-se com isso que ela seja exposta à visualização por outros. Essa sua perspectiva eu achei bem interessante. E no que diz respeito... Pois não, só vai. para acrescentar na questão da testemunha, e tem uma coisa que eu sempre argumento, as cartas precatórias sempre foram ouvidas antes, sempre ficaram no processo de depoimento e nunca ninguém reclamou. Não tem uma determinação de que a carta precatória seja juntada, o depoimento colhido, seja juntado em sigilo. Ele sempre foi um depoimento fracionado. Então, por que eu não posso fazer com quem está aqui? Sempre também argumento dessa forma, entendeu? Também não estamos inventando a pólvora, né? Não, você está absolutamente correto. É porque no sistema da precatória, o legislador permitia essa partição da prova por uma questão de aproveitamento e impossibilidade dela ser realizada ali. Mas agora, no mundo virtual, está sendo demonstrado que nós podemos fazer melhor do que antes neste particular. Deixa eu lhe fazer uma outra pergunta. Com relação à conciliação, vamos imaginar que as partes estão prestes a conciliar, mas elas não estão conseguindo avançar por si mesmas. Precisam de um empurrãozinho, precisam de uma ajuda do Poder Judiciário. Você faz uma audiência meramente conciliatória? E se fizer, você exige a presença das partes ou apenas o advogado poderá comparecer a essa audiência conciliatória? Como é que você está fazendo agora, nesse momento? Atualmente, assim, nesse momento, eu não exijo presença para homologação, inclusive tenho homologado os acordos, né, claro, analisando todos os requisitos, os valores e tal, em cartório. E faço muita audiência de conciliação. Eu tenho uma pauta padrão, que são de 3 a 4 instruções por dia, e sempre tem as conciliações são extras. Eu já falo, olha, pode incluir quantas tiver, ou processos que eu olho, ou que eu converto, ou que eu analiso, ou que eu sei que são empresas que costumam fazer, eu marco uma pauta para tentativa de conciliação, sim. Tá, porque no meu despacho, eu peço também para dizer se tem possibilidade conciliatória e qual seria a proposta, quando eu peço para especificar as provas. Então, quando tem proposta de alguém, eu incluo em pauta. E você olha a procuração para verificar se há poderes específicos ou essa detalhe pelo qual você não atenta?
Não, eu olho, acho que foi ontem, quando eu fui olhar a procuração do advogado, ele não estava na procuração e era uma procuração otorgada por outra pessoa. Eu olhei, estávamos em audiência, eu falei, olha, doutor, vou deixar os termos aqui, quando o senhor juntar uma procuração adequada, vem para eu analisar. Isso aconteceu ontem, por um acaso. Bem, muito prática, como tem que ser. Parabéns, isso mesmo. Glaucia, e me diz uma Procuro ser, né? vamos admitir que o autor ou o réu, na audiência de instrução, não compareçam. E o argumento do advogado é que olha, o meu constituinte, o meu cliente está doente. Aí eu estava pensando outro dia, porque foi uma discussão que nós tivemos no tribunal. Se a súmula 122, eu não sei se o número é essa da súmula, é aquela que exige atestado com uma declaração de essa mesmo, de que a parte está impossibilitada de se locomover. Num ambiente normal, já tenho um pouco as minhas próprias restrições com relação à aplicação dessa súmula. Mas vai lá. Agora, no mundo virtual, como é que eu vou exigir do cidadão que não pode ir ao hospital, porque às vezes ele tem um estado de comorbidade, o sujeito já está doente, como é que eu vou exigir dele que não sai de casa, ir a um hospital, ir a um médico, conseguir um atestado dizendo que ele não pode se locomover? Alguém poderia dizer, como foi o debate? Ele pode fazer isso virtualmente, mas se ele está impossibilitado de fazer a audiência virtual, como ele vai ao médico virtualmente? Depois da audiência. Sim, mas depois da audiência, como é que o médico vai atestar que na hora da audiência ele estava impossibilitado? Então, é uma situação inusitada. Não tem. Isso, como é que você se comporta numa situação como essa? É isso que eu quero saber. Não, e uma questão bem interessante, ele está impossibilitado de locomoção, todos nós estamos, então a presunção é de impossibilidade de locomoção mesmo, né? Mas, assim, eu não aplico, eu acho que, assim, até na questão do Covid, né, a presunção é autodeclaratória, não está nem se exigindo atestados médicos para declarar Covid. Então, mesmo que não seja Covid, eu sempre digo que a gente tem que, e é uma coisa que eu coloco nos meus despachos, quando vem com a história, porque vai se comunicar, eu falo, olha, a presunção absoluta é de boa-fé das partes. Porque se eu trabalhar com a presunção de má-fé, é melhor entregar meu cargo, rasgar meu diploma e cozinhar. Ou ser chefe de cozinha. É uma exímia cozinheira nas horas vagas. Qualquer dia... Tá vendo? Só uma coisa, então, olha, está fazendo perguntas, e eu queria pedir desculpas às pessoas que estão fazendo perguntas, porque algumas perguntas estão fora do nosso contexto do momento. Então, alguém acabou de perguntar, não consegui ver o nome da pessoa, a respeito do terno e gravata na audiência, fugindo um pouco do que nós estamos conversando hoje. E outras perguntas mais. Então, eu gostaria de me desculpar com essas pessoas de antemão. Se for possível, voltamos a essas perguntas ainda hoje, façam daqui a pouco e mais à frente a gente vê se abre uns 10 minutinhos finais para responder algumas perguntas ou não, tá? O Glaucia, eu me lembro quando eu era juiz, havia muita história, que ainda há hoje, do juiz controlando o ambiente presencial. Então é muito fácil, quando eu era juiz de primeiro grau, deixar claro que algumas pessoas podem pensar que eu já estou até aposentado. Não. Então, quando eu era juiz, eu me lembro que havia a questão do controle do ambiente, mas era um ambiente presencial. Qualquer coisa que eventualmente pudesse sair do controle, o poder de polícia era facilmente exercível. Não havia muita dificuldade em exercê-lo, se fosse o caso. Como é que num ambiente virtual, porque é tão diferente uma audiência hoje, é algo assim tão quase que uma ficção científica, como é que um juiz controla uma testemunha mentirosa, um advogado que por uma razão qualquer está infringindo um preceito legal? Como é que o juiz exerce este poder de polícia? Olha,
não aconteceu nada estranho comigo até hoje. Ninguém reclamou. Assim, eu tive muita sorte até hoje. Eu estou fazendo as audiências desde o início. Então, não aconteceu nenhum fato comigo. Agora, o que eu procuro, eu peço sempre para me olhar diretamente. Eu fico fazendo audiência, controlando quem está na sala. Eu sempre estou olhando todos os nomes do lado de quem está na sala. Se eu vejo que entra alguém estranho ou alguém que não está na audiência, eu pergunto, eu interrompo, pergunto quem é, pergunto o que é. E eu dou as mesmas advertências. Olha, se faltar com a verdade, o senhor pode responder por crimes de falso testemunho, o senhor pode pagar multa por litigante de má-fé. E começa o depoimento. E assim, o que eu sempre digo é o seguinte: é mais difícil controlar no ambiente virtual? Claro que é. Eu não vou mentir nem falar, não, é tudo maravilhoso. Não é. É muito mais difícil, é muito mais cansativo. Eu termino exausta as audiências, o que não acontece no ambiente presencial normalmente. É cansativo, mas é aquilo. Eu estou contando com a presença e com todo mundo ali trabalhando junto. Porque não é só, concordo com você, quando você fala que é uma questão da boa-fé. Todo o nosso arcabouço jurídico ele é construído com base na boa-fé. A má-fé ela é uma exceção. Tanto que nós temos inúmeros preceitos específicos em todas as codificações, processual civil, processual penal, direito tributário, código de trânsito, código civil. Então, toda a base da legislação ela é construída com a boa-fé. A má-fé é uma excepcionalidade. Mas eu vou um pouco além, convidando todos que estão aqui para uma reflexão. Não é apenas uma questão de honestidade, é uma questão de segurança para a prática do próprio ato processual. É uma garantia sistêmica, porque isso é difícil. Na sessão hoje, ou na semana passada, discutindo, basta que se pegue o celular, o computador e vire. Ninguém me garante que o sujeito que está orientando a testemunha esteja girando atrás do celular. Ninguém me garante que o sujeito está com um bloquinho, com outro telefone se comunicando com alguém do lado de fora, ou que tem alguém agachado, literalmente agachado, sussurrando no ouvido dele. Então, é realmente uma situação muito difícil. Como garantir a segurança para a prática de um ato processual como esse é muito difícil. Nós temos hoje uma solução para esse problema. Pode ser que daqui a um ano se traga uma solução, mas hoje realmente é muito difícil. Temos que confiar. Eu acho que você colocou muito bem. A solução é a confiança no que o ser humano tem de melhor, tem de bom. Eu espero que esse momento que nós estamos vivendo possa despertar, pelo menos no ser humano, algo de bom. Tem um amigo nosso em comum, Glaucio, que diz que o ser humano é o ser que não deu certo, né? Ele fala, brincando, sabe de quem eu estou falando? Mas pode ser que, embora ele talvez tenha até razão em parte, que depois dessa pandemia, algo que não tenha dado certo possa surgir como algo bom. Outra coisa que eu queria perguntar a você, Glaucia, é que o que acontece? Mais uma vez, uma dúvida, porque deixa eu contextualizar. O processo sai maduro, sai julgado de primeiro grau. Não estou dizendo nada demais. O juiz de primeiro grau se esforça e tem se esforçado. Parabenizo mais uma vez o primeiro grau de jurisdição, principalmente do meu estado, não falo pelos outros estados. Tenho uma visão ampla de todo o estado do Rio de Janeiro e posso afiançar: os melhores juízes que eu conheço são do nosso estado. Parabenizo mais uma vez o nosso primeiro grau de jurisdição. É verdade mesmo. Não tem porque eu estar falando isso, não preciso do primeiro grau para absolutamente nada. Mas eu parabenizo o primeiro grau pelo trabalho hercúleo que se tem feito hoje. Mas, mais uma vez, a questão da segurança. Porque o que acontece? A parte que sai derrotada, ela sabe que no segundo grau, embora o processo dê apenas uma volta, e é o juiz de primeiro grau que dirige esse carro, que está dando uma voltinha no segundo grau, em matéria fática, o tribunal é absoluto.
Isso não vai para o Tribunal Superior do Trabalho, é uma questão relativa à matéria fática. Então, os advogados estão fazendo, claro que de boa fé também dos advogados, eles estão buscando subterfúgios previstos na lei, e se eu fosse advogado, também faria isso. Buscaria subterfúgios estabelecidos na lei para o debate. E muitos estão dizendo o seguinte, que aquela questão relativa ao interrogatório das partes, ou melhor dizendo, do depoimento pessoal das partes, ou do depoimento das testemunhas, à distância, tem violado, por exemplo, não é a indivisibilidade, é a incomunicabilidade. Porque uma testemunha hoje pode nitidamente ver com a maior tranquilidade o que a outra está dizendo. E aí pedem a nulidade do processo em segundo grau de jurisdição. E aí eu volto mais uma vez a você. Você já tocou nesse assunto em certa medida. Você pretende tomar alguma medida no futuro para que isso não possa acontecer em hipótese alguma? Ou vai continuar apostando na boa-fé? Não, nos meus despachos, eu coloco uma frase, assim, sugere-se que as testemunhas não estejam no mesmo ambiente das partes e dos advogados. Por que eu falo isso? Sugere-se porque eu não posso obrigar, né? Acho que até já tivemos um debate parecido com esse no passado, se o advogado quiser acompanhar o depoimento da testemunha, principalmente, né? Então, eu procuro, né? Troquei até no despacho e coloquei sugere, melhorei, né? Evoluí para colocar sugere-se que que as testemunhas não estejam no mesmo ambiente das partes e dos advogados, principalmente das partes, né? Mas até nesse sistema que eu tenho feito de ouvir as partes primeiro, tem essa grande vantagem, né? Porque depois as partes já estão dispensadas e eu fico com as testemunhas. Então, ainda que ela vá ser ouvida no escritório dos patronos, as partes não estarão, não precisarão estar, né? Então, se alguém criar um embaraço de estar, aí você já começa, né, a falar assim, olha, também está dando asa a outra parte arguir, né, a questão da comunicabilidade. Aí tem sempre ideias inovadoras. Eu ouvi um colega meu que tem até uma coisa no Instagram, assim, bastante famosa, né? Tem alguns juízes que tem e tal. E ele comentou na lista uma coisa bem interessante que ele fez. Bom, se o seu problema é esse, então tá bom, doutor. O senhor está aí o senhor está no seu escritório com o seu cliente, não é? Então o senhor já está saindo de casa. Então, passamos os dois no mesmo escritório. Ou alguma das partes que sugeriu, talvez, o advogado do autor, então ele vem aqui e faz audiência aqui. Aí ele marcou. E foi lá o advogado do autor do lado e do réu estavam na mesma sala, no escritório do advogado do autor. Então, quer dizer, eu acho que não precisaria isso, mas já que estava criando a celeuma, foi feito isso. Todo mundo de máscara, isolado e colheram. Então, é quase que a audiência que estão propondo, né, o modelo que estão propondo, híbrido, né? Foi quase isso. O juiz estava à distância e os demais atores estavam lá numa mesma sala. Eu queria cumprimentar João Carlos, dileto companheiro da antiga faculdade de Bennett, onde eu lecionei por mais de 10 anos lá. Uma alegria ver o nome dele aqui. Muito bom rever. Eu também lecionei na Bennett, viu? Que bom, tá vendo? Eu também fui professora da Bennett. Foi não sei, talvez uns 3 anos. Eu não me lembro, não tenho de cabeça, mas algum tempo. Como é que eu vou dizer? Porque, olha só, o advogado, ele é autorizado, recebe uma comunicação autorizando-o a ingressar no ambiente virtual no dia da audiência. Mesmo com relação à parte. Idem com relação à testemunha. Mas e o cidadão? A publicidade tão almejada,
Se o meu, como é que eu vou falar para os meus alunos que precisam daquela horinha assistirem, por exemplo, a sua audiência? Como é que eles fazem? Na minha vai, na minha vai. Por quê? Porque até por sugestão da minha diretora, que conversando, né, com os outros diretores, uma diretora bastante atuante, passou como eles estavam fazendo lá e eu achei uma ideia sensacional. Ela falou, olha, eu pensei como se fosse uma sala física, todo mundo não pode ir a hora que quiser, quando abre a porta está lá. Então, nós criamos uma sala única, que a gente dá ciência à parte da sala, do login e do código para entrar. Qualquer um pode entrar nessa sala. Se você quiser entrar agora lá, a sala está lá, só não vai ter audiência. Então, quando tem audiência, qualquer um pode entrar na 7ª vara com esse login com a senha. Acho que eu estou fazendo agora... Entra no site do tribunal, procura a 7ª vara e aí entra nos horários da audiência. Simples assim. Muito bem, viu, pessoal? O pessoal que está querendo... Eu vou pedir para a Daniela, se ela tiver à mão, já colocar aqui o endereço e o código, quem quiser. Então, na minha vara, e assim, eu não adotei sempre esse modelo, né? É um modelo que a gente mudou. Como eu te disse, todo dia é uma inovação. E como é que foi feito até agora? O pessoal liga, dá para... Hoje mesmo, 2 advogados pediram para assistir amanhã. Ligam, a gente acrescenta e manda. Mas agora, e sempre publicamos no diário também o caminho. Mas agora não, agora para todas as audiências vai ser uma sala única, que qualquer um entra no momento que tiver audiência, que a porta estiver aberta, qualquer um entra. E você tem a visualização dessas pessoas ou você não tem a visualização dessas? Tenho, é isso que eu falei, tenho. Eu acompanho todo mundo que está na sala e sempre que tem alguém que eu vejo que não é da audiência, eu pergunto quem é. Porque eu até anoto no caderninho, isso é uma coisa assim que eu acho muito prático, se houver magistrados assistindo, né? Que eu acho fundamental para fazer audiência. Eu anoto o nome de todo mundo no caderninho e dos advogados. E eu chamo todo mundo pelo nome. Assim, eu já faço isso no presencial, mas no virtual é fundamental chamar todo mundo pelo nome. Senão se fala, pode falar, doutor. Doutor quem? Aí eu, o tempo todo, doutor Marcelo, doutora Ana, o tempo todo eu nomino com quem eu estou falando. Porque senão é uma confusão que ninguém sabe com quem eu estou falando, né? Cláudia, deixa eu te fazer agora uma pergunta, porque nós falamos um pouquinho de umas questões políticas, um pouquinho do mundo empírico, porque o tempo só permite um pouquinho, e vamos falar bem pouquinho agora das questões mais técnicas, mais jurídicas, duas abordagens. Vamos imaginar que o sujeito queira arguir uma exceção de incompetência que só pode ser relativa em razão do lugar, pela CLT, e pelo CPC, mudança na legislação e vem como preliminar. A CLT é clara como isso deve ser feito, partindo-se da premissa de que nós estamos num ambiente normal, numa normalidade. Como é que você orientar não, como é que você diz para as pessoas, orienta a mim, então, a sua atitude, como você está fazendo, agindo, num caso em que a parte tem que arguir essa exceção, essa preliminar, enfim, ela quer recusar territorialmente aquele processo, deslocando para um outro estado. Como é que você faz? Tem aí um conflito do prazo, né? Lá do artigo 800, esqueci o do CPC, o 335 mesmo, né? Que seria, né? Tem um conflito aí de prazo, né? Que o 800 falam 5 dias. Só que esse prazo do artigo 800, da exceção, eu me filio à corrente que entende que esse prazo de 5 dias é só para quando você quer a suspensão do processo. Você quer que aquilo seja apreciado sem ter que ir à audiência, né? Sem ter que contestar, apresentar contestação de mérito, né? Propriamente dita. Então,
aí eu acho que seria aplicável esses 5 dias. Só que aplicando o 335, você não tem mais audiência. Então, no momento que eu intimo para 15 dias para contestar, eu acrescento lá, eu entendo que é o mesmo prazo que você tem para apresentar a exceção. E aí, vindo a exceção, primeiro eu aprecio a exceção antes de receber a contestação propriamente dita. Como então, eu também acho que não deve haver misturas de sistemas processuais, até para não gerar insegurança. À medida em que se parte da premissa que o Código de Processo Civil está sendo aplicado, eu tenho até autorização nele mesmo, no artigo 15 desse referido diploma legal, particularmente, eu não vejo razão para fazer mistura de prazo, vai até complicar. Então, o advogado argue em preliminar da contestação e recusando o local daquele processo, de onde tramitaria aquele processo. E o juiz verifica se acolhe ou não, remete para o juiz competente ou fica ali. E o 467, Glaucia, como é que você está fazendo, já que não tem audiência? Eu sou empregador. Eu sou empregador e sei, para contextualizar o povo, as pessoas. Eu sou empregador e sei que vou incorrer na multa do artigo 467, mas eu quero pagar. Eu vou pagar em audiência, mas, ops, meu advogado disse que não tem audiência. Como é que eu vou fazer para pagar se não tem audiência? E se eu não pagar na audiência, eu vou incorrer na multa de 50%. E agora, doutor, como é que eu saio dessa problemática? Bom, aí com um advogado bom é fácil. Os que estão aqui nos assistindo, todos tirariam de letra, eu tenho certeza. Eu entendo que o 467, ele só é aplicável quando torna a parcela incontroversa. Ela só é incontroversa quando você não contesta, você diz, olha, devo, não nego, pago quando puder. Né? Então, no prazo para apresentar a contestação, se você entende que tem uma parcela incontroversa e não quer que incida a multa do 467, faz uma guiazinha de depósito e deposita em juízo. É fácil, como se faz numa consignatória. Então, todos os advogados daqui, tenho certeza que fariam isso e não deixariam o cliente pagar a multa do 467. Glaucia, testemunha que se recusa injustificadamente a comparecer à audiência de instrução e julgamento. Não há um motivo aparente para a sua ausência. E como é que você vai fazer? Condução coercitiva? Para onde? Do quarto para a sala? Não vai. Como é que você vai... Você vai aplicar... E a testemunha... Na verdade, como eu adoto esse sistema da sala, e aí são os próprios advogados que dão ciência às testemunhas da sala e da senha, né? Nem aconteceria, só através de petição da parte interessada, dizendo, olha, minha testemunha não pode, não quer, não vai depor. E aí eu vou tirar de pauta e aguarde-se presencialmente para tomar as medidas cabíveis. Tem coisas que não tem jeito, a gente não consegue dar jeito no meio virtual. Tem alguns colegas que estão aplicando a CLT, a 3.467, após a reforma, e me chegam agora esses recursos ordinários nesse sentido, quando a testemunha injustificadamente, na concepção de alguns magistrados, estou convidando todos para uma reflexão, a testemunha injustificadamente, como dizia eu, não comparece à audiência, alguns colegas estão aplicando a litigância de má-fé à testemunha. Estão fazendo isso partindo da lógica que não tem como realizar a condição coercitiva. Vou tirar o sujeito do quarto e botar onde? Se o computador estiver no quarto, eu vou tirar ele do quarto e botar ele dentro do quarto, de cara para o computador? Então, é a atitude que estão tomando, né? Só convidando as pessoas para uma reflexão. Algumas perguntas... Aí eu... Só um minuto, Glaucinha. Algumas perguntas estão passando aqui, eu não vou ler. Por isso que eu não estou tocando, mas estou vendo aqui várias pessoas perguntando. Pois não, Glaucia? Não, agora, o que seria injustificado no meio virtual? Assim, eu tenho dificuldade até de entender qual é esse conceito. Eu não consigo entender. No momento que nós vivemos de pandemia, de isolamento,
Desculpa, para mim, beira a crueldade você dizer que alguém injustificadamente está se recusando a depor, né? Assim, Botou, eu não sei, não consegui ver o nome, e captou bem, parabenizar, passou o nome da pessoa, dizendo que você está saindo bem das armadilhas que eu estou construindo para você. Verdade. Glaucia, está É acabando. muito tempo. Já são 18 horas e 57 minutos. Eu teria, Já? assim, já. Eu teria muito, mais umas 4 horas para falar. O que é que vai acontecer? Daqui a 2, 3 minutos vai cair e vai ser uma grosseria com as pessoas que estão aqui nos assistindo. E então eu gostaria de deixar você muito à vontade para usar do restante do tempo para dar a mensagem que você quiser. De antemão, eu já me despeço de todos que estão aqui. Semana que vem, nós dois vamos voltar para falar sobre este assunto. Vamos divulgar depois onde nós falaremos, e aí nós talvez falemos um pouco diferente, para não repetir. E a próxima minha da ESA vai ser com o desembargador Cláudio Couce. Nós vamos falar sobre literatura e direito, que também será imperdível. Boa noite a todas e eu passo a palavra à doutora Volha, que encerrará. Obrigado, viu, amiga? A palavra é sua. Bom, para agradecer mais uma vez a presença aqui de todos nesse mundo virtual e para responder a pergunta, tem volta a questão das audiências virtuais? Eu espero que o virtual seja só a exceção, que quando a gente voltar a poder nos encontrar, abraçar, estar junto numa sala de audiência, eu sinto muita falta desse contato, sabe? Então eu espero que tenha volta e que o mundo virtual fique só como uma exceção e virtualmente. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigado a todos pela paciência que tiveram. Até a próxima oportunidade, minha gente. Beijos. Até. Beijos. Tchau.